E tantas iniciativas cristãs pelo mundo, que estão 24 horas dando o sangue pelo Evangelho, minha gente. Eu fico pensando na ação maravilhosa desta igreja, pelas paróquias afora, com os padres presidindo as suas missas todos os dias, as pastorais que funcionam, mesmo de maneira precária. Eu me lembro que quando eu trabalhava na zona rural, lá em Taubaté, às vezes a gente tinha umas equipes de canto que tinha vontade da gente chorar. Meu Pai de misericórdia, quando começava aquele violão eu pensava, o inferno vai baixar aqui agora. Mas eu pensava isso à luz da minha vaidade. Aí uns 2, 3 vezes que eu fui, eu descobri que aquele violão afinado não está nem desafinado, não está nem aí para aquele povo quer rezar. Eu, com meu enjoamento, fazia a postura antipática da carta do Tiago ali. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Deus age como e onde quer. Ali, aquela música desafinada tinha que me fazer pensar que a minha mentalidade está errada. É claro, gente, nós temos que dar o que há de melhor para Deus. Quem dera eu pudesse trazer para a igreja todos os músicos competentes que eu conheço. Eu fico vendo esse ministério tocando, aquela menina cantando o salmo responsorial, a gente não tem vontade que acabe. Mas lá na sua paróquia não tem tudo isso, mas tem a Eucaristia do mesmo jeito. Lá o seu motivo tem que ser o mesmo de estar aqui. De vez em quando Deus nos dá a graça de um arroz com feijão, couve e carne, mas na maioria das vezes é arroz, feijão e acabou. E é lá que você tem que demonstrar o seu amor ao Cristo. Senhor, agora sou eu e você. Esse ouvido tem que ser aberto, minha gente. A sua mentalidade, a minha mentalidade, nós precisamos transformar tudo isso. Porque senão nós vamos fazer a nossa religião, o nosso segmento de Jesus, uma coisa qualquer, e não pode ser uma coisa qualquer. Tem que ser envolvimento. Presta atenção em Jesus e não despregue os olhos dele. É o caminho que a igreja nos oferece. É a maior riqueza que a igreja tem a oferecer ao mundo. É o Cristo. E esta é a vigilância que a própria igreja precisa viver dia e noite, que movida na ação do Espírito, mas comandada por homens, ela não pode se desprender do compromisso de entregar o Cristo ao povo, através dos sacramentos, através da palavra, através da caridade, através do exemplo, através da vida. Cada um entrega Jesus como pode. Eu lhe entrego Jesus através do meu ministério assumido. Os padres nos entregam Jesus a partir do ministério assumido. Vocês nos entregam Jesus através da música. A irmã lá no hospital agora está entregando Jesus ao paciente que ela está cuidando através do serviço dela, trocando fraldas naquele paciente que não tem condições de levantar para ir ao banheiro. A igreja entrega o Cristo na caridade de uma mulher chamada Irmã Dulce, que revolucionou a Bahia. Uma mulherzinha desse tamanho. A igreja entrega o Cristo através de sacerdotes com brilhantes talentos, como foi Padre Antônio Vieira, um excelente pregador. A igreja nos entrega o Cristo através de um homem chamado João Paulo II, que até os últimos momentos da sua vida esteve à frente desta igreja. Você se recorda quando João Paulo II muitas vezes era visto pela sociedade? Quantas vezes eu escutei, que absurdo, este homem tinha que ter coragem de renunciar, ele está agonizando em público. Não entenderam nada.
João Paulo II trazia no coração a consciência de que, passado o tempo de sua utilidade na igreja, restara-lhe o tempo do seu significado. Ele era o Papa, mesmo caído na cama, mesmo doente, ele era o Papa. E a sua missão seria levada até o final. Ele nos entregaria o Cristo através do exercício da sua autoridade, do seu ministério. Ele é o Papa, ele é o legítimo representante de Cristo na terra. Ele está à frente da igreja de Cristo. Ele não vai esmorecer na sua missão. Ele está agonizando em público. O chefe dele morreu também agonizando e não desistiu. Quem não se recorda? Foi neste lugar. Dá um Mi maior para mim aí, rato. O sapo. Chamei de rato, mas é sapo. Na pressa. Quem não se lembra? Entrando por este lugar, de um jeito que nós jamais poderemos nos esquecer, cantando assim: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Isso é lindo. Sabe o que o Padre Léo veio naquele dia fazer? Morrer diante dos nossos olhos. Ele não nos escondeu nada. Eu convivi com o Léo. Eu vi o que o Léo tinha de pior. E ele não tinha medo de mostrar o que ele tinha de pior. Um homem que sempre viveu em público, por que não morreria em público também? Ele veio nos recordar que o motivo dele estar aqui é que até o final dos seus dias ele iria pregar a mentalidade de Jesus. Minha gente, são os mártires dos nossos dias, são os santos dos nossos dias. Eu não me acostumei onde andei, eu não me acostumei. Aí do centro de evangelização nós vamos lá para Recife e Olinda, onde um homem baixinho revolucionou o estado do Pernambuco, Dom Helder Câmara. Um ser humano raro, um ser humano raro que fez a opção pelos pobres até o último momento da sua vida. Sabe por quê? Tinha dentro dele a mentalidade de Jesus, não se conformou às mentalidades modernas, atuais, que nos fazem esquecer os valores que Jesus nos ensina, que faz com que a gente entre dentro do profundo do ser humano e valorize aquilo que ele tem de melhor. Gente, o ser humano que não se conforma com a mentalidade do mundo e que se configura a mentalidade do Cristo, faz a diferença na história. É o que a gente precisa fazer, a diferença na história. Nós precisamos estar nos nossos tempos, nos nossos lugares, nas nossas paróquias, nas nossas famílias, exercendo este poder de transformação. É na mentalidade que Deus tem que entrar, para que quem sabe um dia você tenha a graça de fazer o mesmo que o Léo fez. Ter a graça de criar uma comunidade maravilhosa, ter a graça de fazer a obra de Deus acontecer no coração dos miseráveis.
Quando eu ia ver Betânia com o Léo, eu entendi o coração dele. Léo, como é que você pode gostar de tanta gente feia, Léo? Tudo desdentado, aquele povo esquisito que você jamais gostaria de chegar perto. Ele, eu sou assim por dentro, meu filho. Eu sou assim por dentro. E quando a gente descobre que a gente também tem uma alma desdentada, que nós por dentro não somos tão bonitos, a gente começa a se aproximar das feiuras do mundo de um jeito diferente, sem tantos preconceitos. A gente começa a se aproximar da miséria do outro como um lugar de aprendizado. Quantas vezes, minha gente, o que há de pior e o de mais cruel dentro do processo religioso é isso: quando você vê as pessoas se desprezando em nome de Cristo, se tratando mal, se agredindo, se condenando em nome de Jesus. Não pode haver uma contradição maior. Uma coisa é você ser profeta e anunciar o amor de Deus, uma coisa é você anunciar que nós não podemos nos conformar à mentalidade do mundo, mas quando nós nos revestimos da couraça, da arrogância, e começamos a desprezar os outros porque achamos que nós somos melhores do que eles, nós já erramos tudo. Porque senão Tiago não diria o que disse, e Jesus não iria se aproximar de quem ele se aproximou. É esta mentalidade que nós precisamos transformar em nós, é essa surdez que nós precisamos perder. Nós não podemos mais continuar configurados ao mundo do preconceito, ao mundo das apreensões rápidas. Não, nós precisamos ir aonde Deus quer que a gente vá, e a gente vá buscar aqueles que estão precisando de nós. A nossa ação precisa atingir essas pessoas. E o mais interessante é quando a gente descobre que nós precisamos ser atingidos por essa ação. A sua alma desdentada também, quando você não sabe o que fazer com ela. Uma vez eu encontrei uma mulher totalmente defeituosa, totalmente, o corpo todo retorcido, o rosto jogado já para trás, sofria de uma doença, de uma esclerose que foi atrofiando. Ela estava jogada numa cadeira, minha gente, e quando ela me viu, ela percebeu o meu desconcerto. Eu fiquei envergonhado com aquilo que ela me causava. Ela sorriu para mim e me disse assim: não se preocupe não, padre, é assim mesmo que os outros me encontram. O senhor não está sendo diferente não. Só uma alegria eu tenho de ser assim. Os meus maiores defeitos eu não tenho como esconder. Estão todos aqui. Só que os nossos, a maioria, estão aqui dentro. Estão aqui dentro. A gente tem medo deles. A gente não sabe o que fazer com eles. Aproxime-se de Jesus. Jesus tinha predileção por gente assim. Essa história de amor é possível. Deixe cair tudo, que sobre apenas este momento, você diante do seu Senhor. É dele que você precisa. Prenda os seus olhos nele, esteja com ele, viva para ele, e permita que o Senhor venha lhe colocar nessa consciência. Permita que o Senhor mude a sua mentalidade. Seja um parceiro da bondade, seja um parceiro das coisas boas nesta vida. Descubra que esta Eucaristia pode ter repercussão dentro de você. Leve Deus para sua casa, leve Deus para sua vida. É a única riqueza que a Canção Nova hoje tem a oferecer a vocês.
é a maior riqueza que a igreja tem a oferecer ao mundo, é a pessoa de Jesus. Viva com Ele, viva nele, viva para Ele. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Agora, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei, muito mais feliz. Sorri como Jesus sorria, senti como Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, minha gente, tem uma coisa melhor nesse mundo que a gente dormir feliz? É bom demais, né? Isso é uma promessa que nós podemos oferecer a você. Se você pautar a sua vida na pessoa de Jesus, você pode ter certeza que você vai dormir muito mais feliz todos os dias. Se você conseguir no seu dia a dia antes de você agir, como é que Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Como é que Jesus falaria se estivesse no meu lugar? Como é que Jesus olharia se estivesse no meu olhar? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Conversão, mudança de mentalidade, nos faz ser no dia de hoje Jesus de novo. É isso que nós queremos. Fica de pé. Dá uma rodada e olha todo esse lugar. Olha todo mundo que está por aqui. Olha isso. Uma visão geral deste ambiente. Balance o seu braço. Mostre onde você está. Você já imaginou o poder de transformação que nós podemos ter no mundo? Nós seremos esparramados pelo Brasil, voltaremos às nossas casas, e se a gente pudesse poder dizer, aonde cada um de nós chegar, Jesus chegará também. Aonde cada um de nós chegar, Jesus chegará também. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras